Fala pessoal, tudo bem? Então, senhores, o que me leva a falar rapidamente com vocês aqui, e vai ser bem rapidinho, é sobre o Evangelho de João, João 4:24, né? João 4 trata da mulher samaritana, uma conversa que Jesus tem com ela, né? No Monte Gerizim, né? E que em um dado momento, né? Jesus, ela fala com Cristo, né? Fala que os líderes religiosos, né, adoravam no caso, no monte, né, nos templos, né, e Jesus dá a resposta, né, a resposta que naquela época ela não entendeu, né, muitos discípulos não entenderam, né, depois que, né, vieram entender, e também, né, as pessoas demoraram para assimilar, né, essa resposta que eu vou falar para vocês aqui. Até porque era natural, porque eles já viviam, né, há 2000 anos, né, uma ideia de que Deus estava, como eu posso dizer, fisicamente preso a um templo. Pois é, eles tinham essa ideia mesmo, né? E essa ideia não é só hebraica, não, tá? Essa ideia era dizer respeito até a outros povos, os gregos, né? Tanto que os gregos tinham um templo de Apolo, templo de Serapis, né? Templo de Diana, templo de já é romano, né? Diana, né? Mas então eles tinham essa ideia de templos, né? Coisa que respeitosamente a Igreja Católica também tem, e várias outras religiões também tem, né? A gente tem um belíssimo templo de Aparecida, né? O santuário lá de Aparecida, muito belo, tá? Quem quiser visitar, vai visitá-lo. Mas o que Cristo quer deixar claro aqui, né? Sobre essa ideia do templo, de Deus, né? De a gente buscar uma bênção específica no local físico, presta atenção. Estou falando de locais físicos, tá? O que Cristo está mostrando aqui já há 2000 anos, nesse Evangelho de João, Cristo está mostrando que adorar a Deus transcende, né? Está para além de um templo físico. É isso que Jesus tá ensinando aqui, tá em João 4, tá? Eu vou ler do 21, tá, ao 24, né? Jesus responde a ela o seguinte, né? Ela tinha essa ideia do templo físico, e era normal que a época de Cristo, né, para aquela mulher, ela era samaritana, ela adorava lá no templo de Samaria, né, ou nos montes lá, né? E quem era do sul adorava no templo de Judá, né? E em outros povos, né, os persas tinham lá os templos dos deuses deles, depois os gregos, os helênicos, né, os gregos, depois os romanos, né, eles tinham, né, os templos deles, né? Então havia já esse momento de esse movimento e esse movimento de peregrinação. Se você morasse longe, você às vezes caminhava dias, né, para chegar ao templo, né, e oferecer o seu sacrifício lá, entendendo que Deus receberia, né, fazendo de coração, sinceramente, né. Senhores, isso era a prática da época, muito natural, tá? Particularmente, não, até então não se via problema nisso, né? E Cristo traz essa ideia libertária. Cristo liberta. Cristo é a verdade, o caminho e a vida. Então ele liberta. Cristo, se faz templo, entendeu? O Cristo se faz templo e nos liberta, né? Deus, Jesus, Espírito Santo. E Jesus responde, né, a mulher samaritana. Daqui a pouco eu vou explicar porque eu estou de máscara, tá? Tem a ver com a mensagem também. Então Jesus, né, tendo em vista lá a mentalidade da mulher samaritana, né, ela reconhece que ele é profeta, tudo, eles vão ter uma conversa muito interessante, leiam o Evangelho de João, capítulo 4, tá? Diz o seguinte para ela, Jesus respondeu, mulher, acredite no que eu digo, vem a hora em que nem neste monte, que é o Monte Gerizim, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito,
E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Senhor Deus, nosso Pai, Senhor, quando nós te invocamos, Senhor, apesar dos nossos pecados, né, nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, a glória somente a ti, meu Deus. Glória in excelsis, meu Deus. Glória ao Senhor das alturas, hosana, meu Deus. Senhor, recebe essa oração de um pecador que eu sou, cheio de defeitos, e que o Senhor leve a bênção, né, às pessoas que veem esse vídeo, Senhor, que as pessoas sintam a tua santa presença, não por mim, meu Deus, mas pelo teu santo Espírito. Atende este clamor. Te agradecemos pelo sacrifício da cruz, ó meu Deus, que nos trouxe a liberdade, que nos livra do pecado, que nos justifica perante a sociedade, perante o mundo, Senhor. O Senhor se fez pecado pela sua graça. Pela sua graça, meu Deus, que sua graça é um favor imerecido, é misericordiosa, mas não nos olvidamos que o Senhor também é justiça. Senhor, escuta esse clamor, meu Deus. Seja com os enfermos, com os necessitados, meu Deus, com os doentes, meu Pai, com quem está passando dificuldade econômica, seja com quem está com problema espiritual, se sentindo abandonado, com depressão, meu Deus. Tira da depressão, meu Deus. Meu Deus, que haja sempre um capelão, um irmão, alguém, meu Deus, um vizinho, um acolhedor, meu Deus. Que ninguém se sinta sozinho, meu Deus. Muito obrigado por tudo, Senhor Jesus. Muito obrigado pela tua palavra, meu Deus. Ela já fala por si só, meu Deus. Em nome de Jesus, amém. Então, senhores, claramente aqui, Jesus fala que Deus procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Senhores, em espírito e em verdade, sendo sincero, sendo autêntico diante de Deus, nós somos seres humanos falhos, que não agimos como os fariseus, saduceus, escribas, né, os líderes religiosos da época de Cristo, que eles achavam que não tinham pecado. Olha, nós somos cheios de falha. Somos pecadores justificados diante de Deus, mas não somos melhores que ninguém. Então, importa que nós sejamos humildes, assim como Cristo mostrou a humildade ao lavar os pés dos apóstolos. Então, adorar em espírito e em verdade não é só domingo, não é só ir ao templo, tá para além do templo, tá? Tenham isso em mente, tá? Eu estou usando essa máscara aqui porque eu estou com paralisia facial. Tive isso já tem umas 2, 3 semanas, mais ou menos, tá? O meu olho esquerdo não piscava, já estou conseguindo piscar meu olho esquerdo. Tá com uma certa dificuldade, mas estou conseguindo. Tive crise renal, tá? Tive otite, né? E no meio disso tudo eu consegui engordar mais, pasmem. Pois é, absurdo, né? Eu também acho. Mas não é tão simples, né? E como eu já prego, né? As coisas vão acontecer àqueles que buscam a Deus. E outra coisa, por buscar a Deus não quer dizer que você seja isento de nada. Pelo contrário. Eu acho que a carga sobre nós aumenta, né? Conforme a gente busca, a gente prega, a gente procura viver, né, o Evangelho, ou busca viver o Evangelho, né? Falo isso sinceramente, sou cheio de defeitos. Mas não, como vivo dizendo, não vou ficar falando mal de mim. Então, senhores, recaiu, né, essa situação sobre mim, essa enfermidade, né, essas enfermidades, né? Tive uma crise renal, tive uma otite, né? Meu sogro, José Djalma Rodrigues, uma pessoa muito especial para a nossa família, assim como todos os nossos familiares, minha mãe, Eliana, Sidney, Eunice, Ledi, né? Minha irmã Bianca, todos os nossos parentes são importantes, especiais, os seus também são para vocês, ou no mínimo deveriam ser, né? Mas são sim, em nome de Jesus. Procure reatar suas relações familiares, sempre é importante, né? E até para adorar a Deus em espírito, em verdade, porque Deus procura os sinceros, os verdadeiros diante dele, né? Até porque de Deus não dá para se esconder, dá os seus atributos, né? De onipresença, onipotência, né? Onisciência, né? Deus está em todo lugar, né? E é óbvio que nessa época aqui, por exemplo, eles não tinham essa noção ainda. Isso foi se consolidando. As pessoas nem sabiam quem era o Cristo direito. O senhor é o profeta, o senhor é o Messias, né? Mas eles não tinham essa ideia, né?
que Jesus era Deus, né? Não tinha nem ideia da Trindade, né? E óbvio que havia dúvidas, é muito normal duvidar, mas eu voltando aqui a falar da minha enfermidade, né? Então eu fiquei doente, senhores, fiquei doente, né? Estou me tratando de uma obesidade mórbida, né? Perceptível, né? Tenho que fazer outros tratamentos, né? E a vida vai seguir. E como eu digo, a gente vai passar. Eu vou passar, vocês vão passar, né? Mas a palavra de Deus vai permanecer, com certeza. Com certeza. E se eu hoje em dia prego para vocês, porque pregaram para mim, porque me ensinaram a palavra de Deus, né? Sou grato à Igreja Batista do Meia, a igreja a qual me converti em 1996, né? A igreja na qual eu me batizei em 13 de abril de 97, e a igreja que eu me casei em 2005. Sou grato à Igreja Batista do Meia, aos trabalhos todos de evangelização, discipulado, adoração, serviço, comunhão, né? Que foi desenvolvido na Igreja Batista do Meia. Sou grato à PIB do Rio, né? Por ter me acolhido quando eu me transferi para lá. E eu me transferi para a PIB do Rio, para a primeira Igreja Batista do Rio, porque eu gosto muito de história, né? E lá tinha um culto mais litúrgico, mais formal, e eu gosto disso. É uma questão de gosto, de adaptação de gosto, né? Cheguei lá e recebi uma boa palavra do pastor João Soares, né? É uma pessoa muito simples, um servo de Deus, um bom pastor, né? Hoje em dia nós temos o pastor Ivan, né? Pastor doutor, um homem muito culto, que nos ensina também a palavra de Deus, né? Agradeço a Deus por ele, agradeço a Deus pela ministra Vânia, de Paulo, ministro de Educação e de Crianças, né? Pelo pastor Eduardo. O Eduardo eu vejo ele como meu irmãozinho, né? Porque eu gosto muito dele, né? É um bom rapaz, e o Eduardo, ele é humilde diante de Deus, eu gosto muito disso, né? Mas, assim, eu tenho uma relação de discipulado com a ministra Vânia de Paula, ela me ensina muitas coisas, né? Sou grato a ela, sou grato ao pastor Ivan, e toda a equipe lá da educação infantil. Sou grato, né, ao Ministério de Educação Cristã, ao irmão Jairo, que conduz a União Atalaia com constância, né, com abundância, né? É uma união de adultos muito boa, a União Atalaia. Recomendo a PIB do Rio, que fica na Rua Africana 525. Então, senhores, para fechar aqui, nós vamos ficar doentes, nós vamos passar dificuldades econômicas, mas que isso não nos impeça de adorar a Deus em espírito e em verdade. Você pode adorar a Deus. Cristo está falando aqui na tua casa, no teu quarto, no teu lar, no teu trabalho, a todo instante, a todo momento. Você pode adorar, você pode evangelizar, você pode ter comunhão com um irmão, você pode fazer um serviço para a obra de Deus. Ah, não tem dinheiro para dar, dá o teu serviço, dá o teu engajamento, o teu empenho, esteja disponível, né? Doente ou não, siga avante, siga em frente na obra de Deus. Esse é o meu claro desejo para o irmão, tá? Que Deus nos abençoe, que Deus nos perdoe, que a gente reconheça a soberania de Deus, que sejamos gratos, tá? Eu estou usando a máscara porque o meu lábio não mexe do lado esquerdo, tá? Como eu disse, eu estou com paralisia facial, né? Mas o nosso Deus, ele é tremendo. Curando ou não, ele é Deus. Nascendo, morrendo, vivendo, ele é o nosso Deus. A ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Senhor Deus, novamente, Senhor, te entronizamos, nos entronizamos, né? Buscando a Ti, buscando a Ti, buscando reverencialmente, meu Deus, com toda a humildade do mundo, a Tua presença, seja nas nossas vidas, com os nossos caminhos, que haja transformação nas nossas vidas, que a gente perdoe e que a gente leve sempre o Teu Evangelho transformador às famílias, às casas, à sociedade. Que haja transformação a começar em nós. Oramos em nome de Jesus. Amém.